Olá, olá, boa noite, boa noite. Olha, falta um minuto, hein? Um minuto para a nossa live de hoje. Vamos falar sobre tipos de perguntas que todo vendedor precisa saber fazer, tá bom? Me dá um minutinho só. Pessoal do Facebook já está aí aguardando. Não consigo ver comentário aqui no Facebook. Quem quiser ir lá para o Instagram é EdsonFFGato _, tá bom? Professor José Luiz, aqui devo a honra, hein? Seja bem-vindo, meu irmão. Marcelinho, ô querido, que saudade de você. Vamos entrando aí, pessoal. Faltam 30 segundos para a gente começar. Vou começar 8 horas em ponto, tá bom? Tomar um gole d'água aqui. Boa noite, Marcelo. Saudade de você, hein, querido. Tempo que eu não te vejo. Bora lá começar esse negócio, gente? Bora falar sobre perguntas que todo vendedor precisa saber fazer? Bora vender, é isso aí. Quem vende é feliz. Semana passada eu falei com vocês, bora começar então 8 horas em ponto. Ô professor, prazer é todo meu. Semana passada eu falei das 13 etapas da venda. Você estava aqui, você assistiu? Lembra quais são as etapas? Vou relembrar você, tá bom? Ó, as etapas que eu passei são prospecção, abordagem ativa, quebra-gelo com sondagem, conscientização, demonstração do produto, test drive, sinais de compra, apresentação do preço, fechamento da venda, negociação, indicação, entrega e pós-venda. São 13 etapas que todo vendedor profissional tem que ser expert em fazê-las. Tem que conhecer passo a passo cada uma delas, tá bom? Vamos entrar no assunto de hoje então? Vou pular uma etapa aqui, duas etapas na verdade. Não vou falar aqui de prospecção e nem de abordagem ativa. Vou falar diretamente de quebra-gelo. Qual que é o objetivo do quebra-gelo depois que você se apresentou? É preparar o terreno para você colocar a sua pergunta de fechamento para o cliente, tá bom? Então é o momento de usar empatia, se colocar no lugar do outro. Você está lá na casa do cliente ou você está na empresa com o comprador. Se coloca no lugar dele. Conquiste o seu novo amigo. Você tem 10, 15 segundos para conquistar um novo amigo, tá bom? Deixe o clima descontraído. Diga coisas corriqueiras, desfocando qualquer hipótese de venda. Você não quer vender, você quer falar com um amigo novo. Procure deixar o cliente tranquilo para responder as suas perguntas. Você vai fazer perguntas. E aí sinta o time para colocar a sua frase de início. Buller André, seja bem-vindo. Não sei quem é, mas seja bem-vindo, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho agora do quebra-gelo ainda. No quebra-gelo eu falei da frase de início, então você quebrou o gelo, falou de amenidades, não falou de política, não falou de religião, não falou de futebol, não falou de sexo, não falou de crise, falou de coisas amenas, falou da empresa dele, falou do negócio dele, falou de coisas positivas. E aí acabou o assunto. Quando acabou o assunto, você entra com a tua frase de início. Eu tenho um modelo aqui que eu fiz para uma empresa num treinamento que eu desenvolvi, tá bom? Então a frase de início seria assim, ó. Dona Gabriela, como já disse, meu nome é Edson e trabalho com a Tesserac Consultoria e Treinamento. E estamos iniciando um projeto novo aqui no seu bairro e tenho certeza que você vai gostar, vai, aliás, adorar. Mas antes de falar sobre o projeto, quero conhecer um pouco mais sobre a senhora para saber onde que eu posso ajudá-la melhor. Posso lhe fazer algumas perguntas rápidas? Regiane Felisberto Dornelli, seja bem-vindo. E aí qual que é a resposta óbvia do cliente? Sim, pode fazer algumas perguntas óbvias, umas perguntas rápidas, ninguém vai recusar as perguntas, tá bom? E aí você vai entrar na outra etapa da venda, que é o processo de conscientização, que você deve ter em mente e saber responder essas perguntinhas aqui, ó. Por que o cliente deve usar o seu produto e não do concorrente? Ah, você sabe a resposta? Quais os argumentos que vai deixar o cliente preocupado? Quais as vantagens e benefícios você pode oferecer para ele? Você tem que saber essa resposta. Essa etapa parece muito mais uma entrevista do que uma venda. Você vai fazer perguntas. Quais são os tipos de perguntas? Então vamos entrar agora em definitivo, às 8h03. Vamos entrar em definitivo no assunto da live de hoje. Quais são os tipos de pergunta que você, vendedor, tem que saber fazer? Então tem a primeira pergunta que existe, é a pergunta fechada. Quer comprar um? Sim ou não? Pergunta fechada, a resposta é sim ou não.
são mais fáceis de responder, requer menos esforço do interlocutor, respostas com pouca informação para você vendedor, não levantam necessidades do cliente, são úteis para avaliar o entendimento de algo, são muito usadas para o fechamento da venda. Aí no fechamento, lá na 10ª etapa da venda, você pode usar perguntas fechadas, é assim, ó. É o sapato? É só o sapato ou o cinto e a meia também? Veja que é uma pergunta fechada. Sim ou não? Posso instalar quando o seu produto? Uma pergunta fechada. Sim ou não? Será pagamento à vista? Ou será pagamento à vista ou a prazo? Uma pergunta fechada com duas opções. PR Celeste, mais uma vez, seja bem-vindo, meu querido. Legal, seja bem-vindo. Essas são as perguntas fechadas. E aí tem as perguntas abertas. Pergunta aberta te dá a resposta mais ampla e completa por parte do cliente. Ele é obrigado a pensar para responder. Ele tem que pensar para responder. Levanta informações das necessidades. Cleidson, seja bem-vindo. Cleidson Trindade, legal. Seja bem-vindo. Maior leque de alternativas de respostas. Evita apenas o sim ou não. E aí, que tipo de pergunta aberta eu posso usar? Você usa, igual o jornalista usa para fazer matéria, o que é o lead da notícia. O que, quem, qual, como, quando, quanto, onde e por quê. São as coisas que você pode perguntar para o seu cliente, tá bom? Muito bem. Tanto as perguntas abertas quanto as fechadas nos trazem muitas informações, direcionam o nosso trabalho, nos abrem novas oportunidades desconhecidas, demonstra respeito ao cliente, desliga o vendedor gravador. Sabe aquele vendedor que começa a falar, não para de falar? Que ele fala e não para um segundo. Então você desliga o vendedor gravador quando tem perguntas. Fez pergunta, é obrigado a ouvir a resposta e de acordo com a resposta te direciona a venda para um outro caminho. Falei de pergunta fechada, pergunta aberta, agora eu vou falar de pergunta persuasiva. Essa é boa, essa eu gosto, essa eu adoro. É uma sequência de perguntas abertas e fechadas, sendo que a última pergunta obriga o cliente a tomar uma decisão favorável à compra, favorável à sua venda. Então eu vou dar aqui direto e reto, papo reto, 3 modelos de perguntas persuasivas, tá bom? São de empresas que eu passei, uma eu trabalhei e as outras 2 são de consultorias que eu ministrei. Então vamos lá. Essa aqui é bem legal, ó. Que tipo? Uma pergunta aberta. Que tipo de água você consome em sua casa? Tem várias opções de resposta. Você confia 100% nessa água? Sim ou não? Pergunta fechada. Por que você confia ou por que você não confia? Pergunta aberta e deixa o cliente falar. Ele vai morrer pela boca. Ele vai falar por que ele não confia. E depois que ele falou um monte de coisa, eu venho com a pergunta matadora, que é a pergunta persuasiva, que é a final. Se eu lhe oferecer uma solução econômica que resolva o seu problema, você ficaria mais seguro? Teria interesse em conhecer a minha solução? Pergunta que vai ter uma resposta óbvia: sim, tenho interesse. Outro tipo de pergunta persuasiva para outro tipo de produto, para publicidade e propaganda. Que tipo de propaganda o senhor faz aqui na sua empresa? O senhor consegue mensurar? Então, uma pergunta aberta. Pergunta aberta de novo. Você consegue mensurar com 100% de certeza o resultado de quanto você investe em mídia, quanto que gera de venda? Ele normalmente não consegue mensurar. Eu já sei essa resposta dele, já estou ferindo ele, né? E aí eu venho com a proposta. Se eu lhe apresentar uma mídia com investimento muito menor e retorno garantido, tem interesse em conhecer? Resposta óbvia desse cliente, qual que é? Sim, tem interesse em conhecer. Márcio Tchuquiri, meu irmão, seja bem-vindo. Roberta Espinhosa, novamente aqui, seja bem-vinda. Legal, gente, muito obrigado por estar aqui nessa live, tá bom? Tô acabando já. Vamos agora para mais um modelo de perguntas persuasivas. Essa eu fiz para a JBS Friboi no projeto de venda porta a porta de carne. Era uma van refrigerada. Olha só a abordagem do vendedor que eu treinei lá. Isso foi no ano de 2012 ou 2013, se não me engano. Onde o senhor ou a senhora costuma comprar carne para alimentação do dia a dia? Pergunta aberta. Qual a frequência de compra? Pergunta aberta. Você confia na procedência dessa carne? Pergunta aberta novamente. Mas o supermercado não é mais caro? Pergunta fechada.
Mas estocar a carne no congelador não é ruim? Pergunta aberta novamente. E quando acaba a carne, na hora do almoço, o que é que você faz? Pergunta aberta mais uma vez. Se você tivesse a opção de ter um açougue exclusivo aqui na porta da sua casa, seria bom? Uma pergunta fechada induzindo o cliente a responder sim. Ô Sandro, Flor da Pele Moda Íntima, seja bem-vindo. Se eu te oferecer uma solução para estes problemas, te interessa? Olha só, você vai encantoando o cliente, ele é obrigado a tomar uma decisão, ele fica incomodado com a realidade da conscientização que ele está tomando e ele é obrigado a tomar a decisão. Sim, eu quero resolver o meu problema. Esta é a pergunta persuasiva, muito fácil de fazer, tá bom? É uma sequência de pergunta aberta, fechada e vem a final. Se eu tiver a solução, tem interesse em conhecer? Então eu apresentei perguntas abertas, perguntas fechadas, pergunta persuasiva. Você como um bom vendedor, como um vendedor profissional, tem que saber fazer bom uso das perguntas persuasivas. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Gostou desse conteúdo? 10 minutinhos cravado, hein? Conforme prometido, falei que ia ser rápido, direto e objetivo. Rápido, direto e objetivo, já falei dos 3 tipos de perguntas. Você gostou desse conteúdo? Te ajudei? Vai te ajudar no teu dia a dia? Eu espero que sim, tá bom? Semana que vem tem mais. Esse conteúdo de hoje é um conteúdo raso, conteúdo superficial. Semana que vem eu vou ter um conteúdo denso, conteúdo profundo, com uma hora de bate-papo, tá bom? É a maratona O Pulo do Gato em Vendas. 3 dias de muito conteúdo. Dia 25, 26 e 27 de maio, a partir das 20 horas. Te espero lá, para estar lá. Vai ser no YouTube. Ô Zé Mesa, quanto tempo, hein? Vai ser no YouTube, você tem que se inscrever para receber o link exclusivo gratuito, tá bom? É de graça, não tem custo nenhum. Para se inscrever na Maratona O Pulo do Gato em Vendas, acesse o site www.edsongato.com.br www.edsongato.com.br Gato com 2 T's. Tá bom, gente? Beleza? Quem vende é feliz. Valeu, muito obrigado por estarem comigo. Até a semana que vem na Maratona O Pulo do Gato em Vendas.